Oi, gente, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre o Theta Healing? Gente, então o Theta Healing é uma técnica linda, maravilhosa. Eu conheci essa técnica em 2018 através do Theta Experience com a Gabi Esquisato. Foi um divisor de águas pra mim, porque não estava nesse processo de despertar, tipo, não tava nem aí pra esse tipo de terapia. Nem sabia que existia na real. E fez muita diferença pra mim, porque abriu meus olhos para me perceber uma nova realidade e para questionar o paradigma atual e tudo que é falado pra gente, né, nessa forma convencional e tudo mais, e que não é validado na questão holística, muitas vezes, né, é dito como charlatanismo ou pseudociência, né, mas eu tive a experiência com Theta Healing e, cara, foi um divisor de águas. Foi em 2018 quando eu fiz meu primeiro contato, quando eu tive meu primeiro contato com essa técnica, através do Tecta Experience, e a gente tinha feito a nossa listinha de manifestação, né? Então eu fiz a minha listinha de manifestação, intencionando, né, colocando ali minha manifestação pra, se eu tivesse a oportunidade de viver em um outro país, que eu tava com uma viagem marcada para intercâmbio. Inclusive foi de férias do meu serviço, eu tinha uma vida toda aí no Brasil, né? E eu fui viajar para Vancouver em abril de 2018 e acabou que eu tive a oportunidade de ficar. E foi incrível, porque eu não achava que isso era possível, parecia que não tinha essa possibilidade, mas eu intencionei com muita fé, com um sentimento e um pensamento alinhado. E, cara, aconteceu e as coisas foi fluindo. Claro que houve obstáculos no meio do caminho, mas as coisas foi fluida. E isso é o que me deixa mais, assim, me deixou mais impactada, né? Então, o que é o Theta Healing, né? O Theta Healing, ele era uma técnica de meditação guiada. Pode ser guiada ou não, né? Mas ela é uma meditação guiada até o sétimo plano da existência, que a Vaiana fala. E lá, no estado de onda teta, no nosso estado cerebral de onda teta, a gente acessa com mais facilidade a nossa mente inconsciente, onde estão nossos traumas, tabus, preconceitos, crenças limitantes, ressentimentos, todas as coisas, assim, negativas ou não, né? O nosso inconsciente tem muito conteúdo lá, né? Ele ainda é uma caixa preta pra gente, né? Mas é mostrado na ciência que a maioria do nosso conteúdo, né, 80% tá lá no inconsciente. Então, todos esses padrões, hábitos, tudo isso tá lá. E quando a gente faz essa meditação guiada até o sétimo plano da existência em Teta, a gente alcança essa onda conscientemente, até porque todos nós temos acesso a esse estado onda cerebral Teta, porém, quando a gente tá dormindo. Ou seja, quando a gente tá dormindo, perto de acordar, que a gente acorda meio zonzo, não sabe se tá real, se ainda tá sonhando, né? Então, esse é o estado Teta. E a gente faz isso, só que de uma forma, através do Theta Healing, de uma forma consciente. Então, eu guio, né, a pessoa até o estado Teta, até o sétimo plano, e lá eu faço algumas perguntas pra pessoa de acordo com aquilo que ela veio, de acordo com a dor que ela tá sentindo nesse momento, né? Ou seja, de relacionamento, ou seja, com ela mesma, ou seja, na questão de ressentimento, de mágoa, de alguma crença limitante que a pessoa já viu que ela tem, mas ela não consegue ressignificar. Então, a gente faz essa conversa, nessa pré-conversa, essa anamnese, e lá em Teta, a gente investiga mais para descobrir qual que é a raiz disso, como que isso surgiu, né? Da onde que veio, de quem que você escutou. E depois disso, a gente ressignifica essa crença e substitui por crenças fortalecedoras. Pode ser instalados também sentimentos. Às vezes a criança ela teve a privação de amor na juventude dela, né? Porque não são todas as crianças que nascem num lar alinhado, em harmonia e tudo mais, né? A gente sabe disso que isso não é a realidade, ainda mais no Brasil. E em qualquer lugar do mundo, né, gente? Então tem crianças que passam por algumas situações bem desafiadoras e traumáticas na infância. E no Teta a gente consegue fazer essa ressignificação dessa experiência para algo mais positivo e substituir, instalar sentimentos, fazer downloads, né? Eu acho muito bacana a explicação que eu tive a primeira vez que a Gabi fez, que foi comparar, né, fazer uma analogia com um website. E é exatamente isso. Imagina a sua vida como um website.
Então, tudo que quando a gente acessa um website, a gente vê a página toda bonitinha, tudo organizadinho. Essa é a nossa vida, imagina como se fosse a nossa vida. Daí, todo mundo sabe, a gente sabe, né, que no site existe um código por trás, que é o código HTML, que é lá que a gente muda o código da fonte, muda o código da cor, muda algumas coisas ali da aparência daquele site, né? E você imagina, então, esse código HTML, que é o que a gente muda e aparece, né, na cara do site, como se fosse nosso inconsciente. Então, a gente mudando esses códigos lá no inconsciente, a gente muda a aparência aqui dessa página da nossa vida, né? E é real, cara. Se a gente muda uma crença raiz ou algo que tava ali, né, tava limitando você, sua visão de mundo, tudo muda na sua vida. E claro que pro criador é assim, mas pra gente que ainda temos algumas limitações, demora alguns dias. Então, geralmente eu falo para as pessoas observar depois da sessão, né? Observa seu dia a dia, se observa especificamente sobre os assuntos que você trouxe para ver o que mudou, porque realmente muda. E é muito interessante porque parece mágica, né? Mas não é mágica. Isso tudo tá alinhado também com os conceitos da física quântica, né? De que somos co-criadores da nossa realidade. Então, eu tenho alguns vídeos falando sobre a física quântica, vocês podem assistir, que eu tô explicando um pouquinho mais, mas é isso, nosso pensamento e nosso sentimento alinhado, e a gente mudando esses padrões limitantes no nosso inconsciente, a gente muda o cenário da nossa vida, e é isso que o Theta Healing faz. E é esse tipo de serviço que eu ofereço aqui no meu canal, e se você tá interessado, se você tem dúvida, então me manda mensagem, deixa sua pergunta aqui que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então, beijinhos!